Olá, como andam os seus relacionamentos? Um dos efeitos colaterais dessa pandemia tem sido a dificuldade em lidar com os que se convivem diretamente por conta do confinamento e lidar com os de fora, em todas as oportunidades que temos no trabalho, na rua e nas demais situações necessárias. A Bíblia afirma que com a queda do ser humano, um dos aspectos afetados pelo pecado foi o relacionamento com o próximo, e a promessa, é claro, é que isso deve ser restaurado a partir do Evangelho. Mas, infelizmente, eu tenho notado que nem sempre isso é levado em consideração em nossas relações. Pense comigo, como devemos lidar com aqueles que denominamos inimigos? Como lidar com a pessoa que pensa politicamente diferente de mim? Como lidar com aquele vizinho chato que provoca você por ser cristão? Como lidar com um patrão autoritário? Como lidar, por exemplo, com aquele colega de trabalho que sempre te deixa chateado? Eu separei um texto que, para mim, mostra bem a maneira como podemos vivenciar essas experiências. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Até esse ponto da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo falou sobre como o cristão deve proceder em várias áreas da vida. Seja no entendimento do plano da salvação, seja no dia a dia com a família, com a sociedade, o Evangelho traz um padrão. Aqui, no trecho que lemos, o apóstolo afirma que tudo isso que Deus nos chamou para viver não pode ser desenvolvido de maneira meramente humana. Muito pelo contrário, é necessário um discernimento espiritual. A força para viver o plano de Deus vem pelo próprio fortalecimento do Senhor, tão somente. E isso porque nossas forças humanas não são suficientes para vencer a batalha. Paulo fala de uma luta na qual precisamos das estratégias de defesa do próprio Deus, pois o nosso inimigo, nessa vida que agora vivemos, é aquele que se opõe ao próprio Deus. E aqui muitos não cristãos vão nos chamar de loucos. Contudo, segundo as Escrituras, desde o Éden, ainda na criação do homem, havia uma oposição à criação de Deus e foi isso que levou o ser humano a cair. A interpretação cristã diz que o diabo era a própria serpente que estava ali no jardim. Portanto, quem mais se interessa em manter o ser humano preso em sua tendência pecaminosa, contrária a Deus, é o inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Assim, nossa luta deixa de ser contra seres humanos e se faz contra tudo aquilo que diz respeito ao inimigo de Deus. Nós não temos mais que considerar qualquer ser humano como um inimigo que precisamos destruir. Da mesma forma como Jesus não considerou como inimigo os soldados romanos que o prenderam naquela cruz, chegando até a orar por eles, como a gente sabe do texto bíblico. Jesus sabia que o propósito de sua vida ia além de qualquer investida humana. Assim, fica para nós a certeza de que fazer parte do plano de Deus é enxergar a vida muito além daquilo que podemos ver quando olhamos ao nosso redor. Eu não estou falando para você desenvolver uma vida cheia de medo do nosso inimigo, como infelizmente muitos crentes fazem. Na verdade, eu me preocupo com um estilo de vida cristã que parece viver muito mais em função do que o diabo pode fazer do que em função daquilo que Deus já fez. O diabo não é uma força antagônica com o mesmo poder que Deus tem. Muito pelo contrário, ele já foi vencido. Meu foco nesse devocional é alertar quanto ao qualificar e quantificar inimigos como se as pessoas fossem nosso foco de luta. Não se permita passar a vida lutando contra pessoas. Não. O problema não é o seu vizinho, não é o seu companheiro de trabalho, não é o seu chefe, não é o concorrente do vestibular, não é o seu parente chato, não é aquele que pensa diferente de você, não é o candidato que você não apoia, muito menos o irmão da sua igreja. Temos que, primeiro, considerar que temos uma natureza caída, pecaminosa, que sempre nos arrasta para longe de Deus. E isso já nos traz problemas suficientes. Segundo, temos um inimigo que odeia nossos progressos na vida com Cristo. Fora isso, não temos pessoas a quem considerar como inimigas. Muito pelo contrário, temos o desafio de exercer o amor e o perdão. Mesmo quando não conseguimos conviver com pessoas diferentes, temos o dever de amar e sempre olhar para as pessoas
com esperança. Não se deixe viver magoado, odiando pessoas, porque você não foi chamado para isso. Você não é melhor do que aquele que errou contra você. Você também erra, o que nos faz depender sempre de Deus e nunca de nossa própria bondade. Quero convidar você a compartilhar esse devocional com um amigo e espalhar essas boas notícias. Que Deus nos ajude a viver essa verdade em todos os cômodos da nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.